Era uma vez, em uma vasta propriedade, cercada por montanhas antigas e florestas sussurrantes, um jovem, chamado Vitor, herdeiro de uma grande fortuna familiar. Vitor era forte de espírito, mas seu corpo carregava as marcas de um acidente que o deixara sem o uso das pernas. Ele vivia recluso no casarão antigo de paredes altas e janelas imensas. O luxo estava por todos os lados. Tapetes persas lustres, de cristal, livros raros. Mas nada disso preenchia o vazio que sentia. Vitor passava os dias olhando pela janela do quarto principal, observando o mundo que agora parecia distante. Seus olhos, antes cheios de fogo e ambição, carregavam agora uma sombra de amargura. Ele mal falava com os empregados e evitava até mesmo os parentes que visitavam a propriedade. O silêncio se tornara seu único companheiro fiel. Foi uma manhã fresca de primavera que Clara chegou, jovem simples, de cabelos castanhos soltos ao vento e olhos cheios de curiosidade. Ela vestia um vestido claro e carregava apenas uma pequena mala. Seus pais haviam partido cedo, deixando como herança apenas a determinação e um coração generoso. A governanta a levou até o quarto de Vitor. Quando a porta se abriu, Vitor a recebeu com um olhar frio, quase hostil. Seus dedos apertavam os braços da cadeira de rodas com força. "Não preciso de pena", disse ele, a voz rouca e cortante. "Já tive muitos que vieram aqui prometendo companhia e saíram com o bolso cheio. Pode voltar por onde veio." Clara não se intimidou. Ficou parada, com as mãos unidas à frente do corpo, e respondeu com voz suave, mas firme: "Não vim oferecer pena, Sr. Vitor. Vim descrever o mundo que o senhor não pode mais percorrer com os próprios pés. Se me permitir, vou ler para o senhor. Vou contar como é o jardim, o céu, as flores, tudo com detalhes, como se o senhor estivesse caminhando junto comigo." Vitor soltou uma risada curta e amarga, virando o rosto para a janela. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Clara esperou pacientemente. Por fim, ele murmurou: "Faça como quiser, mas não espere que eu facilite as coisas." Naquela mesma tarde, Clara o levou para o jardim, no carrinho especial. O ar estava perfumado de rosas e terra úmida. Com voz calma e cheia de vida, ela começou a descrever. "As rosas vermelhas estão abertas, como se sangrassem ao pôr do sol. As pétalas são tão macias que parecem veludo. O vento sopra leve, fazendo as folhas das árvores centenárias dançarem como bailarinas. Ouça, dá para ouvir o riacho ao longe, cantando baixinho entre as pedras." Vitor ouviu em completo silêncio. Pela primeira vez em anos, algo mexeu dentro do peito dele. Uma pequena faísca, uma curiosidade que ele julgava morta. Quando o sol se pôs, pintando o céu de laranja e rosa, Clara continuou descrevendo cada nuance de cor. Vitor fechou os olhos e, por um breve instante, sentiu como se estivesse vendo novamente. Ao voltarem para o casarão, ele não disse nada. Mas quando Clara se despediu com um boa noite: "Senhor", ele respondeu baixinho: "Até amanhã." Os dias seguintes foram marcados por uma rotina nova e delicada. Clara chegava cedo todas as manhãs, trazendo consigo livros antigos, um caderno de anotações e uma energia tranquila que parecia iluminar os corredores escuros do casarão. Vitor ainda era reservado. Respondia com monossílabos na maior parte do tempo, mas já não a dispensava mais. Ela logo percebeu que ele não se interessava apenas por romances ou poesias. Vitor queria ouvir o mundo vivo. Então, em vez de ficar apenas dentro do quarto, Clara o levava pelo jardim, pelos caminhos de cascalho e até perto do riacho. Empurrando o carrinho com cuidado, ela descrevia tudo com riqueza de detalhes. Hoje, o céu está de um azul tão profundo que parece guardar segredos antigos. Tem algumas nuvens fofas, como algodão espalhado. As borboletas amarelas voam baixo, quase roçando as flores roxas de lavanda. O cheiro é doce e fresco, misturado com a terra molhada de ontem. Vitor começou a sorrir. Eram sorrisos pequenos, quase imperceptíveis no início,
mas verdadeiros. Ele, que mal trocava palavras com os próprios familiares, passou a contar para Clara suas antigas ideias de negócios, projetos que havia deixado de lado após o acidente. Eu sonhava em expandir as terras, plantar novos tipos de café. Mas de que adianta agora? Dizia ele, olhando para as próprias pernas imóveis. Clara ouvia com atenção total, como se cada palavra dele fosse a coisa mais importante do mundo. Ela anotava tudo em seu caderno, e no dia seguinte, trazia sugestões simples, mas cheias de bom senso. O Senhor ainda pode comandar tudo. Sua mente é afiada. As pernas não carregam o seu talento. Pouco a pouco, Vitor começou a esperar ansiosamente pela chegada dela. Quando Clara demorava alguns minutos, ele ficava inquieto, olhando para a porta. Uma tarde, enquanto o sol aquecia o jardim, ele perguntou: "Por que você não tem medo de mim?" A maioria das pessoas fica desconfortável perto de alguém, como eu. Clara parou o carrinho ao lado de um banco de pedra e sentou de frente para ele. "Porque eu vejo o homem forte que o Senhor ainda é. Vejo determinação nos seus olhos e gosto de estar aqui. Quando descrevo o mundo para o Senhor, eu também volto a enxergar a beleza que muitas vezes ignoramos no dia a dia." Vitor ficou em silêncio, mas seu olhar era mais suave. Pela primeira vez, ele estendeu a mão e tocou levemente o braço dela, em um gesto de agradecimento. A amizade entre eles crescia devagar, como uma flor que abre pétala por pétala. E no fundo do coração de Vitor, algo maior que amizade começava a nascer. A tranquilidade começou a ser ameaçada quando o tio de Vitor, Raul, um homem alto, de voz grave e olhar ambicioso, aumentou as visitas à propriedade. Raul sempre fora o segundo na linha de sucessão, e agora havia uma oportunidade de ouro. Ele sussurrava pelos corredores, conversava com os advogados e sócios. Vitor é um aleijado, não consegue nem andar sozinho. Como vai gerir uma fortuna tão grande? Eu sou o mais capacitado para assumir tudo. Os empregados comentavam baixinho. Alguns olhares de pena e dúvida começaram a surgir. Vitor percebeu a tensão no ar, mas fingia não se importar. Por dentro, a insegurança voltava com força. Clara, porém, não ficou calada. Com coragem, ela começou a prestar ainda mais atenção. Anotava todas as decisões que Vitor tomava. Organizava documentos. Lia relatórios financeiros, em voz alta, com clareza e paciência. Às vezes, até tarde da noite, ela ficava ao lado dele, ajudando a planejar respostas para as reuniões que se aproximavam. Uma noite, após ouvir uma conversa suspeita de Raul com um advogado, Clara foi até o quarto de Vitor. Seus olhos estavam determinados. Senhor Victor, seu tio, está tramando. Ele quer provar que o Senhor não tem condições de comandar. Mas nós não vamos deixar. O Senhor tem ideias brilhantes. Eu vou estar ao seu lado, em cada passo. Vitor olhou para ela, surpreso com tanta lealdade. Sentiu uma mistura de gratidão e medo. E se ele estiver certo, Clara? E se eu realmente não conseguir? Ela se ajoelhou ao lado do carrinho, segurando as mãos dele com carinho. O Senhor já superou o que muitos julgavam impossível. Cada dia que o Senhor acorda e decide continuar, é uma vitória. Eu acredito no Senhor e vou lutar ao seu lado. Inspirado pela dedicação dela, Vitor encontrou nova força. Ele começou a ditar cartas, a tomar decisões firmes e a planejar o futuro novamente. A sombra da dúvida ainda pairava, mas agora havia uma luz. Ao lado dele, a luz de Clara. A batalha silenciosa pela herança e pelo respeito havia começado. E Vitor, com o coração mais vivo do que nunca, estava decidido a não se render. Uma tarde, o céu escureceu de repente. Nuvens pesadas trouxeram uma chuva forte e insistente, que caía como um véu prateado sobre a propriedade. Vitor e Clara estavam no jardim quando o temporal chegou. Ela empurrava o carrinho com cuidado, tentando voltar para o casarão,
Mas o caminho de cascalho virou lama. As rodas atolavam cada vez mais. Clara, encharcada até os ossos, não desistiu. Com um vestido colado ao corpo e o cabelo grudado no rosto, ela empurrava com toda a força, os pés afundando na terra molhada. Vitor observava a cena com o coração apertado. Gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se com algo que ele não queria admitir que eram lágrimas. "Pare! Clara, você vai se machucar", pediu ele, a voz rouca de preocupação. "Não vou deixar o senhor aqui debaixo dessa chuva", respondeu ela, ofegante, empurrando com mais determinação. Depois de muito esforço, o carrinho finalmente saiu da lama. Clara tremia de frio, mas sorria aliviada. Quando chegaram à varanda coberta, ela parou o carrinho e respirou fundo. Vitor a olhou longamente. Seus olhos, antes cheios apenas de amargura, agora transbordavam de ternura. "Por que você faz isso por mim, Clara?", perguntou ele baixinho, quase com medo da resposta. "Eu sou um peço, um homem que mal consegue se mover sozinho." Clara se ajoelhou na frente dele, ignorando as próprias roupas molhadas. Seus olhos brilhavam com sinceridade. "Porque quando descrevo o mundo para o Senhor, eu também volto a ver com olhos novos. Porque o Senhor me faz querer ser melhor. E porque cuidar de alguém que merece não é peso, Vitor. É privilégio." Um silêncio carregado de emoção pairou entre eles. Vitor estendeu a mão devagar e tocou o rosto molhado de Clara, limpando uma gota de chuva. Foi um toque leve, hesitante, mas cheio de significado. O coração dos dois batia forte. Pela primeira vez, ele permitiu que o sentimento crescesse sem lutar contra ele. Clara segurou a mão dele contra seu rosto, fechando os olhos por um instante. A chuva continuava caindo ao fundo, mas ali, na varanda, o mundo parecia ter parado. Naquele momento, algo profundo mudou. O carinho que sentiam um pelo outro começou a se transformar em algo maior, mais bonito e puro. Um amor nascido de respeito, admiração e cuidado verdadeiro. Hal não perdeu tempo. Ele marcou um grande encontro de negócios na propriedade, convidando todos os sócios importantes e advogados. Seu plano era claro: humilhar Vitor publicamente, mostrar que ele dependia de outros até para se mover, e assim tomar o controle da herança. A tensão no casarão era palpável. Vitor sentia o peso da dúvida voltar com força. Na noite anterior, ele quase desistiu. Sentado junto à janela, olhava a escuridão. Clara entrou no quarto com uma xícara de chá quente e sentou ao lado dele. "O senhor está com medo, não é?", perguntou suavemente. "Como não estaria? Eles vão me ver como um inválido, um homem quebrado." Clara segurou suas mãos com firmeza. "Eles vão ver um homem de coragem. O senhor tem ideias brilhantes, Vitor. Eu estarei ao seu lado o tempo todo. Vou descrever cada rosto, cada expressão, cada olhar. O senhor não estará sozinho." No dia do encontro, o salão principal estava cheio. Vitor entrou empurrado por Clara, com a cabeça erguida. Ela ficava ligeiramente atrás dele, sussurrando descrições baixinho. "O senhor Soares parece nervoso, aperta as M. O advogado do seu tio está com um sorriso falso. Todos estão olhando para o senhor com curiosidade, mas alguns com respeito." Vitor respirou fundo e começou a falar. Sua voz, no início um pouco trêmula, ganhou força. Ele apresentou planos detalhados para expandir os negócios, ideias que Clara havia ajudado a organizar durante noites de leitura e conversa. Cada número, cada estratégia era dita com clareza e determinação. Os sócios ouviam atentamente. Aos poucos, os olhares de pena se transformaram em admiração. Quando Hal tentou interromper com comentários sarcásticos, Vitor respondeu com calma, inteligência, desmontando cada argumento. Ao final da reunião, os aplausos foram sinceros. Vários sócios se aproximaram para cumprimentar Vitor,
reconhecendo sua capacidade. Raul saiu do salão com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Naquela noite, Vitor e Clara ficaram sozinhos no terraço. Ele olhou para ela com gratidão profunda. Hoje eu não teria conseguido sem você. Sua coragem me deu forças. Nós conseguimos juntos, respondeu ela, sorrindo. A vitória não foi apenas sobre os negócios. Foi uma vitória da determinação sobre o medo, do amor sobre a dúvida. Inspirado pela vitória, Vitor decidiu que não queria mais apenas sobreviver. Queria avançar. Com a ajuda de um fisioterapeuta, ele começou a treinar com muletas especiais adaptadas para sua condição. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo doía, o equilíbrio falhava e as quedas eram frequentes. Clara estava sempre presente. Ela não o tratava com pena, mas com firmeza, amorosa. Quando ele caía, ela o ajudava a levantar, limpava o suor de sua testa e dizia: mais uma vez, Vitor, cada tentativa é um passo. Eu estou aqui. Dói, confessava ele, ofegante. Eu sei, mas pense no quanto você já venceu. Pense em nós. Entre os treinos, os papéis se invertiam. Vitor ensinava a Clara sobre o mundo dos negócios. Ele explicava estratégias, contava histórias de suas viagens diante do acidente e lhe emprestava livros raros da biblioteca. Clara absorvia tudo com entusiasmo, os olhos brilhando de admiração. Você me dá asas, dizia ela. Eu nunca imaginei aprender tanto. Os dias se tornavam mais leves. Risadas ecoavam pelo casarão. Pequenos gestos de carinho surgiam naturalmente. Um olhar demorado, mãos que se tocavam sem querer, palavras gentis antes de dormir. O amor crescia devagar, como uma árvore forte que lança raízes profundas. Uma tarde, após um treino especialmente difícil, Vitor conseguiu ficar de pé por mais tempo usando as muletas. Clara bateu palmas, com lágrimas nos olhos. Você está andando, Vitor. Olhe para você. Ele sorriu, exausto, mas feliz. Estendeu a mão para ela. Cada passo que eu dou pensando em você. O laço entre eles se fortalecia a cada dia. Não era um amor fácil, mas era verdadeiro, construído sobre superação, respeito e cuidado mútuo. Juntos, eles transformavam limitações em força. Em uma noite estrelada, no terraço do casarão, Clara descrevia o céu. As estrelas parecem diamantes espalhados por um manto de veludo negro. Vitor a interrompeu. Clara, você não precisa mais descrever o mundo para mim. Você é o meu mundo. Eu te amo. Não como alguém que precisa de ajuda, mas como um homem que quero ser ao seu lado. Ela chorou de emoção. Eu também te amo, Vitor. Desde o primeiro dia em que vi força onde os outros viam fraqueza. Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo de superação e esperança. Meses depois, Vitor, com esforço e determinação, conseguiu ficar de pé por mais tempo. Não era perfeito, mas era vitória. Raul se afastou, derrotado pela própria ganância. A propriedade floresceu sob a liderança de Vitor, agora ao lado de Clara. Eles se casaram em uma cerimônia simples, rodeados pela natureza que Clara tanto amava descrever. Vitor, sentado em seu carrinho enfeitado, segurava a mão dela com orgulho. Meus queridos, nesta história antiga, como o vento e fresca como a manhã, aprendemos que o verdadeiro amor não vê limitações do corpo, mas a grandeza da alma. Vitor nos ensina que a determinação e a coragem podem transformar cadeiras em tronos e dores em força. Clara nos mostra que o maior dom que podemos oferecer é o cuidado sincero e a presença fiel. Não são as pernas que nos fazem andar pela vida, mas o coração que decide seguir em frente. Quando alguém descreve o mundo para nós com amor, nós não apenas vemos, nós renascemos. Que cada um de nós encontre sua Clara ou seu Vitor. Alguém que, mesmo nas tempestades, empurra o carrinho, segura a mão e diz:
eu estou aqui. Vamos juntos! E que nunca esqueçamos: o amor verdadeiro não cura todas as feridas, mas torna possível viver com elas, de cabeça erguida, com gratidão e esperança. E essa história tocou seu coração. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhuma história. Deixe seu comentário. Você acredita que o destino pode mudar tudo?